Oi, alunos! Continuando nosso assunto de química, relembrando que nós vimos que a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações, e que a matéria é formada de átomos. Toda e qualquer matéria é formada de aglomerado de átomos. Nós já vimos que átomo é a menor porção da matéria. O elemento químico é o tipo de átomo, por exemplo, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o magnésio, o alumínio e daí por diante. Todos eles dispostos na tabela periódica, como nós já vimos. E os átomos sozinhos, eles não fazem nada. Eles precisam se combinar com outros átomos iguais a eles ou diferentes, formando as moléculas. Então, a molécula é combinação de átomos. Por exemplo, a molécula de O2, a molécula de CO2, a molécula de H2O. Aqui nós estamos vendo as fórmulas moleculares desta substância. E o que é substância? É qualquer espécie de matéria. É a combinação das moléculas formando a matéria, que é a própria substância. Por exemplo, a água, a glicose, o ar, o gás oxigênio, o gás carbônico e daí por diante. As moléculas, elas podem ser simples ou compostas. As moléculas simples são aquelas formadas de um mesmo elemento químico. No caso aqui, a molécula de O2, fórmula estrutural O2, forma a substância gás oxigênio. Apenas dois átomos do elemento químico oxigênio formando a molécula de O2, que forma a substância gás oxigênio. Aqui nós já temos outro elemento químico, que é o hidrogênio, formando a molécula de H2. Dois átomos do elemento químico hidrogênio, formando a molécula de gás hidrogênio. Aqui, o mesmo elemento químico que nós vimos aqui formando o gás oxigênio, que é o oxigênio. Vamos ver formando o gás ozônio, só que aqui nós temos em três átomos do elemento químico oxigênio, formando a substância gás ozônio. As moléculas compostas, elas são formadas de mais de um tipo de átomo, ou seja, de mais de um elemento químico. Por exemplo, a substância água, que é formada por dois átomos do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico oxigênio. A fórmula estrutural H2O, forma a substância água. Outra substância que nós temos formadas por moléculas compostas é a glicose, cuja molécula, a fórmula estrutural, a molécula é C6H12O6. Isso quer dizer que a molécula de glicose é formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. E as moléculas formam as substâncias puras ou as misturas. As substâncias puras são formadas de um só tipo de molécula. Por exemplo, a água destilada, que é formada apenas da molécula de H2O. Então, é uma substância pura, formada de um só tipo de molécula. O grafite é uma substância formada apenas de carbono. O diamante é uma substância pura, formada também por carbono. Então, são duas substâncias, todas duas formadas de carbono, elas não são a mesma coisa? Não. O grafite, formada por carbono, diamante, formada por carbono, mas os átomos de carbono estão em arrumações diferentes. E isso confere à matéria propriedades completamente diferentes. E nós temos as misturas ou solução. Solução e mistura é a mesma coisa, que são formadas por mais de um tipo de molécula. Nós vimos que a substância pura é formada de um só tipo de molécula e as misturas ou soluções são formadas por mais de um tipo de molécula. Por exemplo, se a gente pega a substância água e acrescenta a substância açúcar, nós vamos ter uma mistura de água e açúcar, ou água e óleo, ou ar
O ar é uma mistura de vários gases, gás carbônico, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio e por aí vai. O nosso sangue também é formado de várias moléculas. Por exemplo, o sangue no nosso sangue nós temos os elementos figurados, que são as células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas. Temos o plasma, que é a parte líquida, e temos muitas outras substâncias. Então, o sangue é uma mistura ou uma solução. A matéria forma substâncias ou misturas. As substâncias, elas podem ser simples ou puras e compostas, como nós já vimos. Simples, formadas de um só tipo de molécula, composta, formada de mais de um tipo de molécula. E as misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Mistura homogênea. Homo significa igual. Hetero significa diferente. As substâncias, as misturas homogêneas, elas são formadas de uma só fase, você enxerga só uma fase. Por exemplo, se a gente misturar água e álcool, eles vão estar de uma forma em que você não vai identificar o que é álcool e o que é água. Você vai ver uma fase só. Então, é uma mistura homogênea. A mistura heterogênea é formada de mais de uma fase. Por exemplo, se você misturar a água e o óleo, você vai saber onde está a água e onde está o óleo. Você vai distinguir essas duas substâncias. Então, elas são diferentes. Você vai enxergar o que é óleo e o que é água, e aí vai formar uma mistura heterogênea. Resumindo, substâncias puras ou simples, o gás hélio, formado de elemento químico hélio, o gás oxigênio, formado de 2 átomos do elemento químico oxigênio, o gás ozônio, formado de 3 átomos do elemento químico oxigênio, e o fósforo, formado apenas do elemento químico fósforo. Continuando, como eu tinha falado, grafite e diamante. Grafite e diamante. O diamante e o grafite são formados apenas pelo elemento químico carbono. O que difere é a arrumação dos átomos de carbono. Nós vamos ver aqui. Na substância grafite, como nós vamos ter a arrumação dos átomos de carbono. Isso vai conferir ao grafite as suas características, as suas propriedades. E a arrumação dos átomos de carbono no diamante também vai conferir ao diamante as suas características e as suas propriedades. Misturas e soluções. Aqui só repetindo, uma mistura homogênea, você só enxerga uma fase. Aqui nós temos água e sal dissolvido. Você não identifica o que é água nem o que é sal. Então, é uma mistura homogênea, ela tem apenas uma fase. A mistura heterogênea, você tem o óleo e a água. Você identifica o óleo, identifica a água. O óleo fica na parte superior porque ele é menos denso do que a água. Uma gota de óleo é mais leve do que uma gota de água. Então, a água é mais densa, fica na parte de baixo. Essa é uma mistura heterogênea, porque você identifica 2 fases ou mais. Outros exemplos, mistura homogênea, se você misturar água e álcool, como eu já tinha falado, você vai ver uma fase só. Se você misturar gasolina e querosene, são 2 substâncias que têm naturezas químicas diferentes. Elas são óleos, então elas têm naturezas químicas diferentes e elas se misturam e fazem uma fase só. Então é uma mistura homogênea. Se você misturar gasolina e água, também você vai ter uma mistura heterogênea. A gasolina é um óleo e a água é mais densa, vai ficar embaixo, e o óleo é menos denso, vai ficar em cima. E eles têm naturezas químicas diferentes. Então,
você vai identificar duas fases. É uma mistura do tipo heterogênea. Aqui nós vamos ver a solubilidade. Lembram que eu falei que mistura também pode ser chamada de solução? Isso quer dizer que existe um solvente e um soluto. O solvente é aquele que vai dissolver e o soluto é aquele que vai ser dissolvido. No caso aqui, nós temos a água como solvente e o açúcar como soluto. Quanto mais soluto a gente tiver, mais vai precisar de água para dissolver esse soluto. Então, nós estamos vendo aqui a solubilidade das partículas do soluto, da substância açúcar, na água. À medida que ela vai se misturando, as partículas vão se separando. Outro exemplo, o sal, que é um cristal, e a água. Quando a gente coloca o sal dentro da água, esse sal vai se dissolver. O sal, no caso, é o soluto e a água é o solvente. Repetindo, o soluto é aquele que vai ser dissolvido e o solvente é aquele que dissolve. E aí nós vamos ter o quê? Uma solução ou uma mistura. Continuando e repetindo, soluto, sal, mais solvente, água, é igual a uma solução. Nós temos uma mistura de sal e água. No caso aqui, nós temos uma mistura de que tipo? Homogênea, porque você não enxerga o que é sal e o que é água. Só que, se a gente colocar muito soluto, muito sal, a água não vai dar conta de dissolver todo o soluto. Então, o soluto vai se precipitar, porque a mistura vai estar saturada. Não vai ser suficiente se a gente colocar muito soluto. E o que vai acontecer com esse soluto em excesso? Ele vai se depositar, vai se precipitar no fundo do recipiente. Esse soluto que se precipita, que se deposita no fundo do recipiente, nós o chamamos de precipitado. Um fator que interfere na aceleração da solubilidade é o tamanho do soluto. Aqui nós temos um exemplo também de uma solução. Nós temos uma efervescente, uma pastilha efervescente, que pode ser um Cebion, pode ser um Sorrisal, e a água. O que vai acontecer com esse Sorrisal dentro da água? Ele vai ser dissolvido pela água. Voltando aqui. Quanto menor, se a gente pegar esse mesmo comprimido de Sorrisal, essa pastilha de Sorrisal, e quebrar em vários pedaços e jogar dentro do copo, esse Sorrisal ele vai ser dissolvido mais rapidamente. Por quê? Porque a gente vai aumentar a superfície de contato do soluto com solvente. E aí a solubilidade vai ser mais rápida. Então, fatores que interferem na velocidade da solubilidade. Uma delas é a temperatura. Se você pegar um copo com água quente e um copo com água gelado e for dissolver o açúcar no copo de água quente, o açúcar vai se dissolver mais rapidamente do que no copo de água gelada. Por quê? A temperatura é calor, é
energia, então as moléculas vão estar mais agitadas, e quanto mais agitadas as moléculas estiverem, mais rápida vai ser a solubilidade. A quantidade de soluto, por exemplo, se eu tenho um copo de água e coloquei uma colher de sopa de açúcar, a gente vai ter uma velocidade e uma solubilidade. Se eu coloquei 5 colheres de açúcar, essa solubilidade vai estar comprometida, porque eu não vou ter solvente suficiente. Então, a quantidade de soluto interfere na solubilidade. E o tamanho do soluto, como eu falei, quanto menor a partícula, mais rapidamente ela vai ser dissolvida. Como o exemplo que eu dei do sorrisal. Se a gente colocar um sorrisal inteiro dentro de um copo, ele vai levar um determinado tempo para se dissolver. Se eu partir em 2 ou em 4 ou em 5, ele vai se dissolver mais rapidamente, porque vai aumentar a superfície de contato do soluto com o solvente. Aqui um exemplo: água gelada, água em temperatura ambiente e água morna. E eu vou colocar um sorrisal. Na água gelada, o sorrisal vai demorar para se dissolver. Na água em temperatura ambiente, ele já vai se dissolver numa velocidade mais rápida. E na água morna, mais rápida ainda. Aqui nós temos um copo com água e uma tinta, para a gente identificar duas substâncias diferentes. A gente coloca a tinta para você distinguir da água. Este copo está com água gelada. Este copo está com água quente, onde a tinta vai se dissolver mais rapidamente. No copo com água quente, porque as moléculas estão mais agitadas, temperatura, calor, energia, as moléculas estão agitadas. E se elas estão agitadas, a aceleração da solubilidade é cada vez maior. E na água gelada, você vê que a tinta ela se dissolve mais lentamente. Então é isso por hoje. Espero que vocês revisem esses nossos assuntos, esse início de química, para quando nós retornarmos, a gente dar continuidade. Beijinho da Pro.